Eu estou conversando agora, boa noite, estou conversando com a professora Maria Irene Maluf, ela que é presidente nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Tudo bem? Tudo bem. Professora, pais e escola, na verdade, qual é essa relação entre a escola e os pais? É importante esse vínculo? Olha, hoje mais do que nunca é importante quando os pais não estão tanto em casa para olhar seus filhos, para cuidar dos seus filhos, né? Quando para a escola é transferida uma carga de responsabilidade que antes cabia mais à família. Então, hoje, os pais trabalharem junto com a escola, estarem sempre vinculados à escola, é mais importante. Existe algum trabalho pontual que as escolas realizam com os pais? Existem reuniões pontuais? Os pais levam realmente a sério esse vínculo, a importância desse relacionamento? Ou é apenas, muitas vezes, deixar os filhos na escola? Olha, nós temos algumas situações que a gente percebe pelo consultório, né? Em que as escolas realmente fazem de tudo para chamar os pais até elas, né? E alguns pais realmente vão, se propõem a ir. Mas, normalmente, vão os pais dos filhos que não têm nenhum problema, né? Aquelas crianças muito boazinhas. Ou então, vão os pais daquelas crianças muito problemáticas, que precisam muito do auxílio, da ajuda da escola. E a grande maioria, que é aquela criança que vai levando a vidinha dela, ela acaba ficando sem esse respaldo. Uhum. E agora, eu sempre comento essa situação, me lembro quando aluno e também professor, e hoje como pai, quão importante era o vínculo entre o professor e o aluno e quanto valia para o aluno, me lembro, no meu caso, há muitos anos atrás, a palavra do professor. Hoje a senhora continua achando que isso continua tendo peso da mesma forma? Não, não tem. E é uma coisa que você se referenciou muito importante, porque a criança, quando pequena, o único núcleo que ela conhece social é a sua família. Uhum. Conforme ela vai indo para a escola, aos 7, 8, 9, aí vai andando, ela começa a reconhecer um segundo grupo como muito importante, que é o grupo da escola. E assim como o grupo da casa, deve ter alguém no comando. Quem está no comando? Os professores, os diretores. Então, se essa criança traz da casa dela uma dificuldade de reconhecimento de autoridade, ou se essa autoridade da família não faz valer, não apoia a autoridade da escola, a escola nada pode fazer. Porque quando alguém nos traz uma criança, nos traz a criança e a sua família. Né? E se essa família não nos dá o aval, a gente não pode nada realmente contra. A senhora se lembra quando a senhora era aluna? Lógico, não faz tanto tempo assim. Tanto né? tempo assim? E eu pergunto, os alunos de hoje respeitam o professor da mesma maneira que nós respeitávamos? Não, a vinculação do ser humano mudou muito. Não adianta dizer que é na escola que isso acontece. Acontece entre pai e filho, entende? Hoje em dia, uma criança pequena, ela coloca a opinião dela abertamente, ela não tem mais, não tem aquela do olhar do pai, isso não existe quase, né? Então, existe toda uma modificação, não é que a escola mudou, a sociedade mudou. Qual o trabalho pontual que vocês realizam? De que maneira acontece esse vínculo, essa fiscalização, esse apoio, esse acompanhamento? Olha, no caso da psicopedagogia, nós trabalhamos com as questões de aprendizagem. Então, a nossa crianças que sejam oriundos de problemas mentais, problemas cognitivos, problemas pedagógicos, problemas neurológicos, enfim. No nosso consultório chegam crianças que têm dificuldades no aprender. Né? Esse assunto é muito importante. A gente vai para um pequeno intervalo e nós voltamos falando sobre pais e escola e nós estamos conversando aqui com a professora Maria Irene Maluf, ela que é presidente nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Voltamos. Muito bem. Nós voltamos, mas agora, professora, nós temos O Povo Fala. E o povo quer saber e logo nós continuamos falando sobre as dificuldades do aprendizado. Você já estudou em escola pública? Sim, já, a vida toda. Todo primeiro grau e segundo grau foi escola pública. Não, escola particular. Quais eram os problemas? Na minha opinião, eu acho que falta também, assim, boa vontade dos alunos. Quando eu estudei há muitos anos atrás, os problemas eram a falta de disciplina. Professor faltando, aula de qualquer jeito, chegando em qualquer hora. Depois, para entrar na faculdade, senti muita dificuldade, assim.
Você acha que é um investimento que vale a pena? Com certeza, com certeza. A maioria dos estudantes das escolas particulares hoje fazem as melhores faculdades. Você colocaria seu filho numa escola pública? Eu sou professor da escola pública. Não sei. Eu acho que não. Olha, eu tô procurando emprego aqui hoje, tô com o currículo na mão para não ter que colocar, porque eu acho que não é uma boa solução. Olha só, depoimentos importantes. Nós estávamos falando da diferença de aprendizado. Queria que a senhora comentasse isto, mas também queria perguntar, depois, com referência a esse assunto, se há uma diferença muito marcante entre escolas particulares e públicas. Bom, em relação ao aprendizado, eu estava dizendo então que o psicopedagogo trabalha com os problemas de aprendizagem, não é isso? E aí sim, dessa forma, a nossa vinculação com a escola, em geral, se dá em relação à diretoria ou à orientação e aos professores para tentar melhorar a condição da criança, o olhar da escola sobre aquela criança, enquanto nós temos um acompanhamento no consultório, um acompanhamento clínico. Tá? Esse é o trabalho que o psicopedagogo faz. Tá? Agora, a senhora diria que por causa da comunicação, aprendizado e relacionamentos modernos, atuais, não diria se são modernos, mas atuais, se torna mais difícil o mecanismo do aprendizado, até porque há mais liberdade na sala de aula e até porque as crianças têm mais, não diria libertinagem, mas tem um pouquinho mais de folga na aula, por parte delas, não tanto do professor, claro. A questão é o seguinte, você não consegue fazer ninguém aprender se alguém não tiver uma motivação intrínseca, alguma coisa dentro dele, né? O desejo tem que surgir de dentro do indivíduo. Você pode chamar a atenção de alguém para o lado de fora, extrinsecamente, por um certo tempo, mas para a vida toda, só se a motivação for intrínseca. Então, esse é o papel do professor na sociedade pós-moderna, é criar motivação intrínseca. E como se cria essa motivação? Ou seja, a genética, a congênita, como criá-la? Fazer com que ela seja parte da gente? Olha, o gosto pelo saber, né, a vontade de aprender, ela tem que ser suscitada no indivíduo lentamente, mas desde a pré-escola, desde que ela é muito pequena. Então a família tem um papel fundamental. A mãe tem um papel fundamental quando ela pega o bebê, começa a brincar com ele. Porque é desse brincar é que vai surgir a curiosidade pelo saber, pelo aprender, que vai surgir mais tarde a vontade de pegar um livro e ter uma boa relação, de ir a um museu, de sair buscando coisas novas, né? Então, dele se entreter com ele mesmo, porque ele tem dentro dele essa vontade, independentemente de você estar fazendo alguma coisa diferente na sala de aula ou não. Fora isso, a gente há de pensar que hoje é muito complicado, né? Hoje a gente, para dar uma aula, a gente está competindo com a internet, com a televisão, com tudo. A gente está competindo com um mundo muito mais movimentado do que qualquer professor poderá trazer para dentro da sala de aula. Então, se o aluno não tem essa motivação, torna-se realmente muito difícil para um professor conseguir manter. Mas eu não esqueci, eu perguntei para a senhora que a gente vê isso depois, nós temos uma matéria externa, eu perguntei se a diferença entre o ensino público e privado, conforme o professor falou aí, se é marcante, mas a senhora me fala já. Vamos para a matéria externa. Tinha uma pergunta no ar. Se a diferença de aprendizado, se a diferença de níveis, muitas vezes, é muito marcante entre a escola pública e a privada. Foi muito forte essa colocação que fez esse pai, esse professor aí da escola pública. A pergunta, ela é ampla e profunda que você está fazendo. Claro. Por quê? Se a gente for olhar de um lado, é claro que o indivíduo que vai para a escola particular, a criança que vai, ela normalmente tem uma família com nível socioeconômico capaz de, até o momento em que ela entrou naquela escola, lhe ter dado boa alimentação, boas questões mesmo, infraestrutura, né? Claro, uma boa infraestrutura. Então, essa criança tem uma outra condição daquela criança que foi criada sem isso. Segundo lugar, se essa criança na pré-escola veio apresentar algum problema de aprendizagem, ou algum problema mental, algum problema de saúde, ela foi encaminhada, ela foi tratada, coisa que uma criança quando entra na escola pública não teve essa oportunidade muitas vezes. Agora, eu posso lhe afiançar isso por testemunho mesmo, que os professores da escola pública são, na sua maioria, extremamente esforçados. São não tenho dúvida, não tenho dúvida. Do nosso respeito, porque o que eles trabalham, o que eles se esforçam e o pouco que eles têm de retribuição a isso é muito grande, né? É uma diferença muito grande do professor da escola particular.
Não só em questão de pagamento, de honorário, não é só isso não, em questão de chances, de evolução, de suporte, de não é? poder, sabe, frequentar. Então, o professor da escola pública tem necessidade de ter hoje, quem dentro da escola, um psicopedagogo. E a lei está aprovada, ela precisa ser colocada em prática. Mas a lei que coloca um psicopedagogo por escola pública no estado de São Paulo, ela existe sim. E, infelizmente, Nós vamos não falar existe. da lei, dessa lei que a senhora está se referindo, no próximo bloco, e nós continuamos falando sobre a relação entre pais e escola. Na verdade, sem educação, não se vai para frente. A gente volta. Voltamos a falar sobre os cidadãos que vão construir esse Brasil, não é verdade? Daqui vai surgir um novo presidente, daqui vai surgir um novo ministro, dos alunos, de escolas públicas ou particulares, enfim, portanto, a educação é fundamental. Agora, a senhora estava falando da lei que exige ter um psicopedagogo em cada escola. É assim que funciona? E todas têm? Não, nenhuma tem. Nenhuma tem. Nenhuma tem. Nem nas escolas particulares e nem nas públicas, né? Algumas escolas particulares têm entre seus profissionais psicopedagogos. E algumas ainda vêm até a contratar psicopedagogos, mas existe uma obrigatoriedade aonde é mais necessário, me parece, né? Que seria a escola pública. E desde 2000 essa lei existe no estado de São Paulo, mas infelizmente ela não está sendo cumprida. Então nós estamos esperando uma homologação para que os psicopedagogos possam realmente trabalhar. O que está faltando para isso? Que a gente, nosso programa, quem que tem que assinar isso? Porque nosso programa é pequeno e a gente vai atrás. Ótimo, a gente então. vai atrás. Olha, pode falar que a gente chama. Quem que tem que assinar isso? O nosso governador. Nosso governador Geraldo Alckmin? Sim. O governador Geraldo Alckmin, o senhor tem que assinar então essa lei que a professora está falando. Eu tenho certeza aí que a Secretaria de Educação, o secretário Chalita. Sim, que é muito nosso amigo, que tem contribuído muito nos nossos eventos e que nós estamos querendo agora, né, mais do que nunca, ver essa lei realmente em funcionamento, porque é isso que importa, né, a gente conseguir trabalhar por essa geração que está se formando. Tá certo. Acho que o nosso programa está acabando e... Governador, a gente vai com um microfone de beleza hoje e vamos colocar aqui a professora Maria Irene Maluf para que o senhor converse com ela ou mande um recadinho para ela, tá bom? Com muito respeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada.